Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. A Bíblia, em Levíticos 16, menciona de uma cerimónia particular no dia de expiação. Vejamos então em Levítico 16, versículo 29. Diz assim: Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Por naquele dia se fará expiação por vós. Expiação por vós. Este dia do 7º mês do calendário de Deus, ao dia 10 do mês, esta cerimónia particular, que é descrita no Levíticos 16, começando do versículo 2, era para ser, digamos assim, executada anualmente neste dia de expiação. Ora, vejamos então no versículo 2, que diz assim, Então, disse o Senhor a Moisés, diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo. Isto é, a qualquer altura. Isto é, para dentro do véu, que é simbólico do trono de Deus, diante do propiciatório que está sobre a arca. Este propiciatório que representava o próprio trono de Deus. Para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Então vê-se aqui que Arão não devia aparecer perante esta área, digamos assim, simbólica do trono de Deus no céu. Nunca podia entrar nessa área, exceto no dia de expiação e sob condições muito específicas. Uma delas lê-se no versículo 6, que diz: Arão tinha que trazer um novilho para a oferta pelo pecado, como lemos no versículo 3. Então Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Fará expiação para ele poder representar como sumo sacerdote, e a sua casa representando este sacerdócio levítico desta família, que seria os sacerdotes. E depois descreve também estes 2 bodes. E lê-se estes 2 bodes que ele devia trazer, 2 bodes para esta oferta. E então diz assim, trará no versículo 7 ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda de congregação. E lançará sorte sobre os 2 bodes. Porquê? Porque um homem, fisicamente, não saberia distinguir entre um e o outro. Mas Deus sabe. Deus sabe. Porque sabemos que Satanás aparece como um anjo de luz. E os ensinos falsos de Satanás são muito enganadores, que as pessoas se enganam e pensam que estão a adorar a Deus, mas não estão. E por isso vê-se aqui estes 2 bodes. Um que era para o Senhor, que representava, digamos assim, Jesus Cristo, o Senhor. E o outro para o bode emissário, que em hebraico usa a palavra Azazel. A palavra 05799, que era o nome de um demónio. E então vemos aqui 2 bodes, um representando Jesus Cristo e outro representando este bode de Azazel, de um nome demónico. E depois vê-se aqui no versículo 9. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor, que vai representar o Senhor, simbólico de Jesus Cristo, e o oferecerá por oferta pelo pecado.
E assim sabemos que Jesus Cristo foi um sacrifício. Um sacrifício se fez como sacrifício pelo pecado. O corpo dele, o sacrifício pelo pecado. Esse foi o primeiro bode. Mas, versículo 10, o segundo bode, o outro bode, sobre cair a sorte para Azazel, como diz no hebraico, será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como Azazel. Aqui vemos um problema de tradução, porque a palavra aqui, esta preposição, que diz assim, lemos aqui, para fazer expiação por meio dele, é uma palavra que os tradutores puseram aí, mas essa preposição, que é hebraico 5921, el, também pode ser traduzida sobre, por conta ou por cima dele. E por isso, uma tradução no contexto, entendendo a situação melhor, uma tradução mais correta, caindo no contexto, seria que este bode emissionário era para fazer expiação sobre ele. E então vemos aqui outro ponto importante. É que, vejam, por exemplo, no versículo 20, porque este bode vivo não é tratado, nada é feito com ele, até quando chegamos ao versículo 20. E no versículo 20 vemos aqui, havendo, pois, acabado de fazer expiação. O bode vivo não foi usado de nada para fazer a expiação. Tendo acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Então vê-se que o bode vivo não tinha sido tratado. Portanto, o bode vivo não tem parte na expiação de nada, nem de ninguém. Mas foi simplesmente que a responsabilidade, uma certa responsabilidade dos pecados, foram postos sobre a cabeça dele com ambas as mãos. E sabemos que, quando lemos, quando uma oferta era feita, era sempre com a mão direita, e não com ambas as mãos. E vemos aqui que depois ele tinha que lavar as mãos depois disso. E por isso vê-se aqui um significado muito importante, que o bode vivo não representa Jesus Cristo. O bode vivo representa Satanás que vai ser imprisionado por 1000 anos durante o milénio. Como vamos ver, ao fim deste sermão vou abordar esse assunto. Mas, antes disso, queremos estudar um pouco mais acerca de que expiação só pode ser feita através de sangue. E o bode vivo nunca foi matado, nunca deu sangue. Vejam em Hebreus capítulo 9, versículo 22. Hebreus 9, versículo 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. E por isso, o novilho que foi matado para limpar ou purificar Araão e a sua casa, e o bode do Senhor, que representa Jesus Cristo, que teve que ser morto pelos nossos pecados, é sim, porque o sangue do novilho e do bode sacrificial é a substância que faz expiação, digamos assim, por causa do sangue que foi derramado. Ora, irmãos, desde o dia de Adão e Eva, quando eles pecaram, Deus os separou do jardim do Éden. A humanidade, desde então, não tem tido acesso à árvore da vida. Semelhantemente,
os israelitas no monte de Sinai foram avisados para não estarem muito perto da montanha. Só o sumo sacerdote, ou naquele caso que teria sido Moisés, mas neste caso de Levíticos 16, só o sumo sacerdote poderia atuar a favor dos israelos. No caso de Moisés, foi Moisés que atuou a favor dos israelitas, e durante este cenário, desta cerimónia de Levíticos 16, só o sumo sacerdote tinha essa possibilidade, e só uma vez por ano, no dia de expiação. Ora, vejamos também em Levíticos 16, versículo 11. Aqui vemos que então Arão vai chegar um novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Por isso, primeiro, durante esta cerimónia, agora está a explicar aqui os detalhes como isto vai ser feito. Diz, primeiro, Arão vai tirar o novilho, que é da oferta por si, para fazer expiação por ele. Isto é, para ele, digamos assim, estar cerimonialmente limpo, para poder representar a função do verdadeiro sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, um pouco mais adiante. Vamos ver. E por isso, diz aqui no versículo 11, que ele degolará, veja aqui no versículo 14, sim, primeiro no versículo 11 diz assim que imolará o novilho da oferta pelo pecado. E no versículo 14, tomará do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Vemos aqui duas coisas com o sangue. Primeiro, leva o sangue. E segundo, vai aspergir o sangue. Duas, digamos assim, funções importantes. Ok? Por isso, este sumo sacerdote, em primeiro lugar, vai ter que levar o novilho para ele ser purificado e de alguns pecados que tenha, ser aspergido desses pecados que possa ter ele ou a sua casa. E isso é feito para ele poder representar o sumo sacerdote. Porque uma vez que ele está, digamos assim, purificado, então ele pode agora simbolicamente representar a função de Jesus Cristo como o sumo sacerdote. Porque Jesus Cristo faz duas funções. Primeiro, ele morreu. Mas, em segundo lugar, ele agora está no céu como nosso sumo sacerdote. E por isso vemos aqui uma combinação de duas funções. Duas funções. E isto vamos então hoje estudar um bocadinho em maior detalhe, porque Jesus Cristo foi, quando subiu ao céu, quando ascendeu ao céu, o sangue dele foi aceitado a nosso favor, para nós podermos ser aceitos. Vejam em Levíticos 23, versículo 11. Levíticos 23, versículo 11, está aqui a falar que este movimento do molho, que simboliza Jesus Cristo nesta cerimónia, durante os dias dos pães asmos após a Páscoa, diz assim, ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos, para nós sermos aceitos, a nosso, digamos assim, favor, para o nosso bem, para nós sermos aceitos. Ora, vemos aqui esta cerimónia que o sumo sacerdote físico era bem restrito no que ele podia fazer. Ele só podia ir a esta área do Santo dos Santos, para lá do véu, só podia ir lá uma vez por ano, nesta cerimónia, no dia de expiação.
Mas como é que nós, agora cristãos, da nova aliança, podemos ir para além deste ritual, deste rito levítico? Para nós podermos estar restaurados, estarmos justificados perante Deus, para podermos estar unidos com Deus e para podermos estar presente dele quando oramos e termos acesso ao trono dele a qual momento? É porque nós temos um sumo sacerdote que está a atuar em nosso favor, que está a agir em nosso favor. E o sumo sacerdote agora é Jesus Cristo. Então hoje, queridos irmãos, queremos detalhar um bocadinho este ponto importante acerca de como Jesus Cristo cumpre o seu papel de nosso sumo sacerdote. Ora, vejamos então em Hebreus capítulo 10, versículo 4. Em Hebreus capítulo 10, versículo 4, lemos que nestes sacrifícios levíticos, é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Ora, estes sacrifícios físicos não removiam pecados. Veja também em Hebreus capítulo 9, versículo 8. Está a dizer aqui, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar, isto é, do trono de Deus, não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Esse tabernáculo físico, onde eles faziam essas ofertas, não dava aos israelitas acesso, caminho ao santo lugar, ao lugar do trono de Deus, para lá do véu. Isto, virtualmente, eles não tinham acesso. Vejam também no versículo 9 e 10. É isto uma parábola para a época presente. E, segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Naquele período, isto foi antes da destruição do templo, no ano 70 da Era Corrente, naquele período, quando Hebreus foi escrito, eles ainda ofereciam esses sacrifícios. E por isso, era essa época presente em que ofereciam estes sacrifícios, que no tocante à consciência eram ineficazes. Não limpavam a consciência das pessoas, não limpavam os pecados. Versículo 10. Os quais não passam de ordenanças de carne baseadas somente em comidas e bebidas de diversas abluções impostas ao tempo oportuno de reforma. Isto é quando Jesus Cristo veio e morreu por nós. Houve uma reforma, uma mudança. E por isso vemos aqui que estes sacrifícios físicos não podiam perdoar, nem podiam limpar a consciência. Veja também em Hebreus capítulo 7, versículo 11. Hebreus capítulo 7, versículo 11. Lemos aqui. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de se levantar outro sacerdote? Que isto é Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Sim, porque Jesus Cristo não era da tribo de Arão, era da tribo de Judá, não era levita. Era da tribo de Judá. Pois quando se muda o sacerdócio, como lemos aqui no versículo 12, necessariamente também há mudança da lei. Qual lei? Da lei cerimonial.
Porque a lei cerimonial dizia que era necessário que o sacerdote fosse levita, ou, mais especificamente, descendente de Arão. Mas Jesus Cristo, novo sacerdote, não é levita, e por isso tem que haver uma mudança dessa lei. Versículo 13. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo. Sim, à tribo de Judá. Jesus Cristo pertence à tribo de Judá. Da qual ninguém prestou serviço ao altar. Sim, ninguém prestava serviço no altar da tribo de Judá. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo à qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E por isso houve uma mudança desta lei de sacerdotes, deste serviço sacerdocial, digamos assim. Vejamos também no versículo 18. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade. Esta ordenança de fazer sacrifícios físicos é revogada. Porquê? Por causa da sua fraqueza e inutilidade. Tinha um significado temporário que apontava para o sacrifício de Jesus Cristo e pela obra que Deus faz através de Jesus Cristo, enviando-nos o poder de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Versículo 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa nenhuma. Qual lei? A lei cerimonial dos sacrifícios de bodes. Nunca aperfeiçoou nada. E por outro lado se introduz esperança superior da qual nos chegamos a Deus, através deste novo sumo sacerdote que é Jesus Cristo. E veja também no versículo 22. Por isso mesmo, Jesus se tornando fiador de superior aliança. Esta é a nova aliança, o novo pacto, o novo contrato. Porque na aliança antiga era debaixo das cerimónias levíticas. Este agora é debaixo das cerimónias de acordo com o sacrifício eterno de Jesus Cristo. E por isso, como diz aqui, é uma aliança superior. Vejam também em Hebreus capítulo 8, versículo 6 a 12. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança. É uma melhor aliança. É uma aliança superior. Instituída com base em superiores promessas. Superiores promessas, sim. Porque vamos ser seres espirituais no reino de Deus, na família de Deus, tendo um relacionamento com Deus. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscar lugar para uma segunda. E de facto, repreendendo-nos diz: eis vêm dias, diz o Senhor, e firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Porquê? Porque nessa primeira aliança eles foram continuamente desobedientes. E por isso diz no versículo 9, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança. Eles não obedeceram. Perdão. Eles não obedeceram. E eu não atentei para eles, diz o Senhor. Mas esta nova aliança, que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. As leis não vão estar escritas em tábuas de pedra, mas as leis de Deus vão estar escritas no nosso coração e nas nossas mentes. Ele diz aqui, também,
Diz assim: na sua mente exprimirei as minhas leis e também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Queridos irmãos, o problema da antiga aliança não era na lei. O problema era que os israelitas eram desobedientes. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Todos conhecerão as leis de Deus, os princípios de Deus, que Deus é amor, e as leis de Deus são amor. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, se torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. E sim, desapareceu alguns anos depois, quando o templo foi destruído, no ano 70. E por isso vê-se que Jesus Cristo morreu na cruz. O templo foi destruído. O véu foi rasgado em dois, de cima para baixo, representando que veio de Deus para baixo, não veio do homem para cima, foi de cima para baixo. Isto foi um ato de Deus. Ele abriu isto através do sacrifício de Jesus Cristo, do corpo de Jesus Cristo. E por isso é que lemos em Hebreus capítulo 9, versículo 15. Hebreus capítulo 9, versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, receberam a promessa da herança, da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. E somos chamados, e somos escolhidos, e somos fiéis até ao fim, então vamos receber esta promessa da eterna herança. Então, irmãos, vemos que esta é uma aliança superior, porque representa nós termos um relacionamento com Deus na família de Deus. Vejamos também em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Visto como, pelo seu divino poder, que é o Espírito Santo de Deus, nos têm sido dadas todas as coisas que conduzem à vida eterna, e à piedade, isto é, de ser como Deus é, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nos chamou para a glória de Deus e para a sua virtude, pelas quais estas coisas que nos conduzem à vida e piedade, através do divino poder, pelas quais nos têm sido dadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Isto é, temos que obedecer a Deus para sairmos das corrupções e então começarmos a nos tornar coparticipantes da natureza divina. Temos que obedecer às leis de Deus. E por isso é que é uma aliança superior, porque nos faz coparticipantes da natureza divina. Veja também em 1 João, capítulo 1, versículo 9. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esta nova aliança, através deste sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, de acordo com a ordem de Melquisedeque, somos perdoados por causa do seu sangue. A antiga aliança não podia fazer isso.
E como lemos há pouco em Hebreus capítulo 8, quero sublinhar um ponto interessante aqui. Em Hebreus capítulo 8, versículo 10, como lemos há pouco, e vejamos então de novo, Hebreus capítulo 8, versículo 10, diz assim: porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel. A casa de Israel desobedeceu a Deus. Aí está um sutil sugestão, que sabemos que não é uma sugestão, que é a realidade, de que vai haver uma ressurreição dessas pessoas. Está claro, não vai ser na primeira ressurreição, quando Cristo vier, porque os que vão ser ressuscitados à vinda de Cristo são os de Cristo. E o resto não ressuscitará até depois de 1000 anos. Quer dizer, depois do milénio vai haver uma segunda ressurreição e esses desobedientes da casa de Israel vão ter a oportunidade de firmar esta aliança, porque vão aprender a verdade e vão ter que se arrepender. E Jesus Cristo não é, e Deus não é imparcial para fazer isso só para os israelitas, vai fazer isso para todo o mundo, como vemos em Mateus 11 e Mateus 12, que no dia de juízo todas as nações vão estar juntas ao mesmo tempo, vão se levantar. Esse é o juízo do trono branco, por um período em que as pessoas vão aprender a verdade, vão se arrepender e vão mudar o caminho e vão ter a misericórdia. E Deus diz aqui que vai escrever na mente deles as suas leis. E no coração deles as suas leis, porque eles foram desobedientes previamente. E por isso, porque é que esta aliança é superior? Porque é baseada em promessas melhores. Em melhores promessas. Mas também é baseada, um segundo ponto, no melhor tabernáculo. Veja em Hebreus capítulo 9, versículo 11. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Porque, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo. Não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Porque isto é o tabernáculo de Deus no céu. O trono de Deus. Que estas coisas físicas eram simplesmente uma sombra, uma metáfora da realidade no céu. Veja em Hebreus, capítulo 3, versículo 5 a 6. Hebreus, capítulo 3, versículo 5 a 6. Diz assim: e Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós. Se guardamos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Queridos irmãos, nós somos esta casa, este tabernáculo de Deus. Uma casa espiritual. E também leiam em João 14, versículo 2 a 4. João 14, versículo 2 a 4. Diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vamos ser parte da casa de Deus, que Deus está a preparar. Mas em terceiro lugar, sim, não é só melhores promessas, não é só um melhor tabernáculo, mas também é um sacerdócio melhor. Veja em Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículo 5 a 6. Assim também Cristo, a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Houve um dia
em que ele veio a ser filho de Deus, foi gerado no ventre da Maria pelo poder do Espírito Santo que procede do Pai, e a partir desse momento foi gerado pelo Pai e se tornou filho de Deus. E, como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E vejam também no versículo 10. No versículo 10. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Queridos irmãos, lembram-se que Abraão deu dízimos a Melquisedeque, como leem em Gênesis, capítulo 14, 18 a 20. E depois lemos também em Lucas 22. Lucas 22. Versículo 41 a 44. Lucas 22. 41 a 44. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Foi Jesus Cristo, no jardim do Getsemane, quando, momentos antes de ser traído, depois daquela Páscoa que ele celebrou. Então lemos aqui, de joelhos, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, passa de mim esta provação. Passa de mim isto. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Versículo 44. Estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Não a minha vontade, mas a tua. A vontade de Jesus Cristo não era de sofrer e morrer, mas para cumprir a vontade do Pai. Ele, o Pai, não o protegeu sobrenaturalmente. Ele, Jesus Cristo, não recebeu isenção de dificuldades e de dores. Em Hebreus 5, versículo 8 e 9. Hebreus 5, versículo 8 e 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus Cristo sempre foi obediente, nunca pecou. Então o que quer dizer que ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu? Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Sim, temos que obedecer. Temos que obedecer. Mas lembram-se que Jesus Cristo disse: não a minha vontade, mas a tua. E Deus respondeu à sua oração. A resposta de Deus à oração de Jesus Cristo foi não. Porque Jesus Cristo estava a dizer: eu não quero sofrer. Ele era um ser humano e sentia as dores e o sofrimento. E Jesus Cristo disse: eu não quero sofrer. Mas o Pai respondeu: não, tens que sofrer. Não desta vez. E lembra-te que há coisas que vais aprender. Vais aprender perfeição adicional. Vais ficar mais perfeito, mais completo, através destas dificuldades e dores. Hebreus 7, versículo 28. Hebreus 7, versículo 28. Porque a lei, está claro, a lei de sacerdotes, a lei cerimonial, constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Sim, os sumos sacerdotes eram da tribo
de Levi, filhos de Araão, homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento do Pai, que fez ele, Jesus Cristo, como sumo sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque, esta palavra de juramento, que foi posterior à lei, sim, a lei cerimonial foi primeiro, mas este juramento, hoje te gerei, e tu para sempre serás sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque. Isso foi posterior à lei. Depois da lei, essa palavra de juramento, constituiu o Filho perfeito para sempre. Constituiu o Filho perfeito para sempre. Vejamos também em Hebreus capítulo 9, versículo 14. Hebreus 9, versículo 14. Por isso, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Queridos irmãos, somos salvos pela sua vida. Ele, como nosso sumo sacerdote, nos está a salvar. E por isso diz que este sacrifício de Cristo nos purifica a consciência, enquanto os sacrifícios de bodes não podiam fazer isso. Veja também no versículo 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos. Isto é, num tabernáculo do céu foi onde ele entrou. Figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu. Sim, o tabernáculo feito com mãos era simplesmente uma figura, era uma imagem do verdadeiro tabernáculo no céu. Mas Jesus Cristo entrou no mesmo céu, no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus como nosso sumo sacerdote e para ser o nosso intermediador e para intervir por nós. Isto é, a nosso favor. Como expliquei há pouco de Levíticos 23, ele subiu ao céu como um movimento do molho, ascendeu ao céu para se apresentar como nosso sumo sacerdote a nosso favor. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Porque com uma única oferta no corpo dele, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Aperfeiçoou para sempre com uma única oferta. Mas vejam também no versículo 10. Vejam no versículo 10. Nesta vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Cristo uma vez por todas. Ora, vemos então que é um processo. Fomos santificados pelo sacrifício de Jesus Cristo. Fomos feitos aceitáveis, justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo. Mas estamos a ser santificados. É um processo, sendo fiéis até ao fim, quando morrermos, se formos fiéis. E por isso vemos, por uma única oferta, fomos santificados e estamos sendo santificados. Estamos sendo, digamos assim, restaurados. Isto é um processo de santificação, irmãos. Tendo, pois, irmãos, no versículo 19, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, isto é, no trono de Deus, espiritual. Tendo, pois, nós, irmãos, agora, tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Cristo. Sim, vemos o sangue de Cristo nos dá acesso.
Mas além disso, diz, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Temos que nos aproximar agora, porque Jesus Cristo, como nosso sumo sacerdote, quando nós nos aproximamos dele, está a aspergir com o seu sangue, está-nos a perdoar de dia a dia, conforme nós nos aproximamos, e por isso diz assim, aproximemo-nos com sincero coração em plena certeza de fé. Precisamos ter fé. E por isso diz, guardemos firme esta confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Irmãos, como é que podemos considerar uns aos outros se não convivemos? E por isso é tão importante convivermos. Não sei que muitos irmãos vivem muito longe uns dos outros e por isso temos que nos conviver, usar a oportunidade da festa dos tabernáculos, onde poupamos o nosso segundo dízimo para fazer possível, para nos reunirmos, aqueles que estão muito longe. Então vamos nos congregar. Para quê? Para podermos estimularmos uns aos outros em amor. Precisamos fazer a nossa parte, irmãos. Por isso é que a Bíblia diz que temos que dizimar. Sim, ao primeiro dízimo que pertence a Deus e ao segundo dízimo que é para ser para a festa, para levarmos para o local ou o sítio em que Deus escolheu para nos reunirmos. E por isso, não deixemos de congregar-nos como é o costume de alguns. Infelizmente é o costume de alguns que não querem, decidem não ir à festa. Ou não, se têm possibilidades de ir ao culto, não vão ao culto. Não estou a falar de pessoas que, por causa da doença, que não podem ir. Mas, muitas vezes, não é doença. Sim, vai chegar um dia que você pode dizer, não vou à festa por causa disto, por causa daquilo, e um dia vai estar doente e mesmo não pode ir. Então vai dizer, mas porquê que não fiz isso quando podia ir? E por isso, não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Temos que nos encorajar a ir congregar. Para quê? Para podermos estimular um ao outro ao amor. Porque, versículo 26, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Queridos irmãos, é muito importante entendermos o que o escritor de Hebreus, que eu acredito que seja Paulo, está aqui a dizer. Por isso, irmão, vemos então que Jesus Cristo subiu para o céu como o nosso sumo sacerdote. Está a trabalhar agora como nós, a espiar através do seu sangue, para este novo e vivo caminho, como lemos em Hebreus capítulo 10, versículo 20. Isto é, pela sua carne. E por isso temos este grande sumo sacerdote. Ele é o nosso sumo sacerdote que está a intervir por nós, diariamente. Uma vez que ele tenha completado este trabalho de preparar a noiva, de preparar a igreja, ele então volta para a terra. E uma das coisas que ele vai fazer vai tratar deste bode vivo. Então vamos voltar agora a Levíticos capítulo 16, versículo 17 a 20. Levíticos capítulo 16, versículo 17 a 20. E vemos assim: nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer apropriação, fazer expiação, fazer esta limpagem
quando o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, que entra no trono de Deus, que é durante este período que ele está depois da morte dele, que ele ascendeu ao céu, através do simbolismo do movimento do molho, para ser o nosso sumo sacerdote a nosso favor, para nós sermos aceitos. Ele agora está lá e não há ninguém, não há nenhum homem, diz assim, nenhum homem estará na tenda da congregação, ninguém estará no céu. Ninguém está no céu hoje em dia. Até que ele saia. Quando é que ele sai? Quando ele voltar para a terra. Que a noiva está pronta. Ele vem para a terra. Depois de feita a expiação por si mesmo e toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele e tomará do sangue do novilho e do sangue e tudo isto. E do sangue aspirirá com o dedo 7 vezes sobre o altar. E santificará. Havendo, pois, acabado de fazer a expiação do santuário e disso tudo, quando Jesus Cristo acabar de fazer isto, ele volta para a terra e fará chegar o bode vivo. É nessa altura que ele vai chegar o bode vivo. Então porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel. Porquê? Porque o bode vivo, que é Satanás, tem uma responsabilidade nos pecados que fizemos. E ele tem que receber o castigo merecedor por causa que ele é culpado também. E depois diz, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária e o homem soltará o bode no deserto. Vemos aqui então que este bode vai ser posto na prisão. Isso é o que lemos em Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 a 3. Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 a 3. Diz assim, então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Este bode vivo, o bode de Azazel. E lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Este dia de expiação, irmãos, tem um significado muito importante nesta cerimónia, como descrevemos em Levíticos 16. Estes 2 bodes têm um significado importante. E precisamos de entender que um bode representa o sacrifício de Cristo e outro bode, claramente, pelo contexto todo bíblico, representa Satanás. Mas um significado ainda mais importante desta cerimónia do dia de expiação é o papel do sumo sacerdote, o papel do nosso sumo sacerdote, de acordo com a ordem de Melquisedeque, que é Jesus Cristo, para nos unir, para nos reconciliar, para sermos um com eles, como eles são um.